Olá, eu sou o Vasco Câmara e tu és a Alexandra Prado Coelho. Estamos no escuro. Estamos mesmo no escuro hoje, porque estamos nas prisões stalinistas. Pronto, vou só dizer aos nossos ouvintes que não desanimem. Eu sei que a semana passada foi o Salazar, esta semana é o Stalin, mas nós vamos sair disto. Mas é interessante essa relação, porque este filme que estamos a falar é o filme que se chama Os Dois Procuradores, que é do Sergei Loznitsa. Адвокат. Я работаю в качестве прокурора по надзору за местами заключения. У вас содержится арестованность. От него в прокуратуру поступило заявление с просьбой о вызове ее представителя. Que é um realizador que trabalha material de arquivo, portanto, tem uma componente do trabalho dele, podíamos chamar documental, e também de ficção. A ficção geralmente é menos valorizada do que o trabalho do documentário, aliás, porque ele tem pelo menos duas obras-primas absolutas, um filme chamado Funeral de Estado, que estreou em Portugal aqui há uns anos, que era feito a partir do que se passou em toda a União Soviética no funeral do Stalin. É um filme extraordinário. É um filme extraordinário mesmo. E antes disso ele tinha um outro que chama-se Blockade, que era a partir de material do cerco de Leningrado. É um trabalho muito minucioso, trabalho sobre o som, digamos, uma espécie de reconstituição de um mundo que está, digamos, ali adormecido naquelas imagens de arquivo, muitas delas sem som, só imagem, e portanto ele acorda, digamos, há mesmo essa sensação de que algo em estado letárgico e que através da intervenção do Loznitsa e da sua equipa acorda e nos fala hoje. Ora, esse trabalho de facto é muito valorizado, e menos valorizado é o trabalho dele de ficção, porque costuma ser mais irregular. Mas este filme, Os Dois Procuradores, é um grande filme. Eu acho que é um filme que está, para mim, no mesmo nível dos grandes épicos, digamos, porque é isso que acontece ao Funeral de Estado e ao Blockade, é que se transformam-se em uma espécie de épicos. Funeral de Estado, desculpa interromper-te, mas é uma das coisas mais extraordinárias, é que é um filme longo, não é? E não tem um texto, ou seja, são as imagens falam... As imagens e o som, não é? E o som, mas não há um relato, não é? Não há uma espécie... Como no Blockade, não há um relato, são as imagens, e são as próprias imagens, são as imagens e os sons, muitos deles sons reconstruídos, ou criados, são eles que constroem a narrativa, ou seja, não há uma narrativa ficcional. Isso é típico desse trabalho do Loznitsa. Os Dois Procuradores não, há uma narrativa, tem atores, mas eu continuo a achar que o cinema dele, lembrando a nossa conversa da semana passada sobre o Salazar, e o que agora disseste, no fundo procura sempre um rosto, procura chegar o mais perto possível de um rosto, e o rosto é o rosto do Stalin. Essa presença, não é, como está lá sempre, mesmo em filmes de ficção, com atores e com uma reconstituição de época. Eu só vi estes dois, o Funeral de Estado e agora Os Dois Procuradores, mas é engraçado o que tu dizes, porque de facto o Stalin não aparece, não é figura em nenhum deles, não é? Num deles está morto, e essa forma como nós vamos vendo não só o desfilar de figuras mais públicas com altos cargos no aparelho soviético, como de pessoas mais populares, o que naqueles rostos se vai projetando, não é, de reações à morte do Stalin, e que começa com o desfile junto do próprio corpo, mas depois também por toda a União Soviética, em sítios que estão longe como um outro continente, não é? Em que as pessoas se reúnem numa praça para ouvir, nem sequer é para ver, não é? Porque hoje, se fosse hoje, haveria um ecrã gigante de transmissão, mas para ouvir o que está a acontecer em Moscovo, não é? Que fica longe, tão longe como um outro continente. É de facto incrível. Este filme, Os Dois Procuradores, não tem a ver com esse ambiente, com essa espécie de épico, não é? Transcontinental. É um filme todo ele encerrado, não é? Em cenários, é um filme
pequeno, no sentido de dimensão quase menor, mas eu acho que isso vira-se tudo a favor do filme, quer dizer, há uma claustrofobia incrível naqueles rostos, naquelas presenças, naqueles... E isso é o Stalin. Isso é o Stalin, e é o rosto do Stalin, e é isso que eu acho que é esta coincidência, não é? Tiveste um filme que estreou a semana passada em que tens uma proposta de um rosto para o Salazar e tens aqui um cineasta num outro ponto do mundo que também se interessa pela história e que persegue, acho eu, alguma coisa sobre um rosto, não é? Que eu acho que será sempre algo nisso permanecerá sempre insondável, não é? Quem era o Stalin? Acho que não. Não é? Só para dizer que isto é adaptado de um romance de um autor dissidente, o Georgi Demidov, que passou 14 anos no Gulag e depois acabou por morrer no final dos anos 80, mas foi sempre perseguido pelo Estado soviético e portanto, é a partir de uma ficção criada por ele que este filme nasce. E é a história de um rapaz, um jovem procurador, que no meio da União Soviética nos anos 30, na altura do pior momento das purgas stalinistas, ele mantém uma certa capacidade de acreditar, enfim, na justiça e na verdade de alguma maneira, não é? E acaba por ir parar a uma prisão para visitar um prisioneiro que consegue fazer chegar ao exterior um apelo para receber a visita de um procurador, e este rapaz chega lá e encontra este homem que foi torturado e que lhe fala do que se está a passar e da forma como a polícia secreta do Stalin está a dizimar grande quantidade de pessoas que estavam ligadas ao regime, portanto as célebres purgas. Eu vim agora de Cannes e estava aqui a olhar para o palmarés do festival, que é um palmarés completamente europeu, obcecado pela história europeia, ou seja, pela história, pelo passado e pela história contemporânea. E não sei se isto não é já um reflexo dos populismos, uma espécie de reação por um lado de defesa e de contra-ataque, tanto quanto o cinema pode, digamos, participar nisso. Por exemplo, contemporâneos, digamos assim, dos dois procuradores, ou seja, os anos 30, aparece, por exemplo, um filme espanhol, A Bola Negra, um filme do Javier Ambrosi e do Javier Calvo, que são dois jovens realizadores. São tipos que têm feito, sobretudo, a carreira na televisão e que fazem uma espécie de... É um filme que se passa nos anos 30, ou seja, durante a Guerra Civil Espanhola, mas também se passa na contemporaneidade. É um misto de verdade histórica, ou seja, que é a existência de um texto incompleto, que ficou incompleto, do Gabriel Garcia Lorca, mas depois há uma espécie de ficção, ou seja, em que se segue os rastros desse texto até à contemporaneidade, ou seja, e as personagens por esse texto afetadas. Temos imagens da Madrid de hoje, como temos imagens do Lorca, e uma mistura muito, digamos, entusiasta e celebratória de géneros. Tanto também tens musical, como tens o filme de guerra, mas o filme de guerra, no sentido, quase, a mim lembrou-me imenso, por exemplo, o cinema do Kusturica, o Underground, aquela espécie, como ele dizia, que era música para casamentos e funerais, mas vendo a guerra sob essa perspectiva. Portanto, temos os anos 30. Tivemos um filme, por exemplo, sobre a França ocupada, o Moulin, sobre o Jean Moulin, que é uma figura da resistência, e sobre os últimos dias dele em Lyon, quando foi capturado e foi torturado. É um filme do Laszlo Nemes, que é o realizador daquele filme que se passava nos fornos, digamos assim, de Auschwitz, o filho de Saul. Mas depois também tivemos a Alemanha do pós-guerra, um filme do Pavel Pawlikowski, Fatherland. This is the American Forces Network in Frankfurt. You've been listening to the Tiger Ray. Que é uma espécie de road movie. Thomas Mann, escritor Nobel, conduzido pela filha para uma série de colóquios que ele vai realizar, na Alemanha destruída, e há um momento em que ele recebe a notícia de que o filho se suicidou. Uma relação
complicada, turbulenta entre os dois, que nunca é especialmente iluminada. O que é muito, muito interessante no filme é que tudo isso, ou seja, não há nenhum efeito de algum estudo psicologizante do Thomas Mann, nada disso. É como se os próprios rituais em que o filme, digamos, descreve, não é? As cerimónias em que ele participa, os colégios que ele vai realizar, as homenagens que lhe são feitas, tudo isso, há uma espécie de mal-estar nesses gestos, e que são esses gestos que, digamos, que refletem aquilo que se passará no mundo até familiar e íntimo do próprio Thomas Mann, que nunca é especialmente revelado, não é? Não se diz nada de muito específico sobre as razões do suicídio do filho, percebe-se que há ali uma incomunicabilidade entre ele e o pai, mas é esse mal-estar, ou seja, como se as próprias ruínas da Alemanha refletissem essa turbulência da própria família Mann. Eu tenho muita curiosidade de ver esse filme porque eu gosto muito do Thomas Mann, da obra dele, mas entretanto o que eu li recentemente foi um livro chamado O Mágico, do Colm Tobin, que é uma versão, enfim, da história, da vida do Thomas Mann, uma biografia mais ou menos ficcionada, ou seja, uma leitura da figura do Thomas Mann e da família. E pronto, isto é uma família absolutamente fascinante, não é? Ele, a mulher, os filhos, os vários filhos, que não são apenas a Erika e o Klaus, não é? Que são estes dois... Pronto, a Erika que o acompanha nesta viagem e o Klaus, que é o filho que se suicida, mas... Aliás, só para dizer, o primeiro plano do filme é com o filho a fazer um telefonema à família. E depois o filho desaparece. Passamos depois ao pai e à filha, portanto à irmã. Portanto, mas a primeira sequência do filme é o filho. Porque neste livro, no Mágico, aparece muito, e isto é a leitura do Colm Tobin, portanto, é uma figura do Thomas Mann marcada por para mim, na minha interpretação, por uma falta de coragem. É um homem muito inteligente, é um escritor genial, é uma pessoa que o mundo quer ouvir, mas que é uma pessoa que se refugia na sua rotina de escrita, muito protegido pela mulher, que lhe cria um pouco essa proteção do mundo exterior. A relação com os filhos é mais próxima com uns do que com outros, é verdade, mas há ali uma distância, há ali uma espécie de solidão desta figura. Toda a questão da sua homossexualidade nunca assumida e, portanto, uma relação fortíssima, de facto, com a mulher, que é uma base muito sólida no meio daquela família, mas depois este caos criado, sobretudo por estes dois filhos, ou seja, enfim, por toda a estrutura familiar, os outros filhos, a vida é muito complicada para todos eles, mas estes dois são uma espécie de pequenos furacões que andam por ali, mas que ao mesmo tempo, acabando por ter umas personalidades um bocadinho autodestrutivas e sempre em confronto com o mundo, acabam por ser mais corajosos, tal como o irmão do Thomas Mann, quando é preciso tomar posições políticas. Portanto, o Thomas Mann vai para os Estados Unidos, fica a viver nos Estados Unidos durante a guerra, portanto sai da Alemanha, tem aparentemente sempre alguma culpa por isso, mas ao mesmo tempo há esta ideia quase que precisamos de preservar as condições para que este homem continue a escrever e a trabalhar. Sim, aliás, neste regresso que ele faz, é um regresso que ele faz à Alemanha, não é para viver na Alemanha, aliás, ele nunca regressou à Alemanha para viver, ele depois quando regressa dos Estados Unidos, ele regressa para a Suíça, portanto, ele faz esta viagem e neste momento ele está, digamos, a ser atacado de dois lados. Por um lado, do lado americano, a Comissão de Atividades Anti-Americanas suspeita dele como acusou de ser comunista, e do lado dos compatriotas acusam-no de ter fugido, de não ter passado, digamos, o mesmo que eles passaram, ou seja, apesar das passas do Algarve. Sabes que lembrou-me muito, por ser preto e branco e pela forma como este carro que vai pela Alemanha, a mim lembrou-me imenso um filme do Bergman, Os Morangos Silvestres, que era a história de um velho professor que também faz uma viagem, vai com uma nora, porque vai ser alvo de uma homenagem. E essa viagem tem um lado mais confrontacional, porque há uma espécie de confronto dele com aquilo que ele fez ou aquilo que ele não fez. Ou seja, a figura do homem homenageado, digamos, o próprio filme questiona-o. Né? O filme do Fatherland
tem esse espírito, mas é outra coisa. Ou seja, eu acho que é um filme mais... É porque também é menos onírico. O filme é muito onírico porque há muitos sonhos que ele tem, e nesses sonhos ele vai-se questionando aquilo que fez em relação ao próprio casamento. O Thomas Mann não é essa figura, não é? Aliás, o filme termina com uma espécie de pacificação entre ele e a filha, mas não é pacificação nenhuma, é apenas as questões estão lá. Outro filme que me lembrei, mas isso tem a ver com o ator que faz de Thomas Mann, é um ator chamado Hans Zischler, que foi o ator que, em 1976, entrou Ao Correr do Tempo, do Wenders, que era um road movie pela Alemanha, mas era a Alemanha do milagre económico. Ou seja, aquela Alemanha contra a qual o Wenders, o Fassbinder e essa geração questionava, não é? A Alemanha que tinha saído, digamos, das ruínas, e que esse percurso, uma das personagens é projecionista, leva o cinema a uma série de sítios, e os cinemas estão a fechar. Ou seja, é a Alemanha contemporânea, daquele de 76, através do cinema, não é? Mas já é um olhar, acho engraçado, é realmente coincidência, mas não deixa de ser uma maneira de aceder ao Fatherland, que o Thomas Mann agora seja interpretado por um ator que esteve nessa Alemanha, né? Na Alemanha. Esta Alemanha é uma Alemanha anterior, mas acho que os filmes se alimentam. Ainda voltando a esta biografia do Thomas Mann, eu acho que esse momento que tu dizes em que o filme se centra, as tais homenagens e tal, nós ao ler o livro temos esse desconforto de perceber que isto é feito com alguma relutância da parte dele. Aquela ideia do Nanni Moretti, diz qualquer coisa de esquerda, não é? A certa altura, a família toda está a pressioná-lo para ele tomar posição, para ele publicamente, e ele tem algumas desculpas do género, ainda tenho familiares na Alemanha, isto e aquilo, ou seja, ele vai adiando o mais que pode as tomadas de posição. Depois, claro que quando toma, elas são os discursos que faz, as coisas são super importantes, e tudo o que ele diz tem um impacto muito grande. Só que há este lado íntimo dele que de facto é o de uma pessoa que só quer que o deixem em paz a escrever os seus livros, e que acaba por, se tu tiveres uma outra imagem do Thomas Mann, quando lês o livro ficas um bocadinho desiludido. Por outro lado, eu não sei como é que a Erika Mann é mostrada neste filme, mas ela e o irmão, o Klaus, são uns personagens absolutamente incríveis, porque são muito próximos quando são pequenos, são quase uma fusão, não é? Falam ao mesmo tempo, pensam as mesmas coisas, e depois afastam-se de uma maneira trágica de alguma maneira, não é? Quer dizer, ele envolve-se em imensos escândalos, problemas, continuamente consumos de drogas, etc, etc. E ela, de alguma maneira, sendo uma pessoa também um bocadinho intempestiva e imprevisível, mas consegue ser mais... Sim, quem interpreta a figura da filha é a Sandra Hüller. Fisicamente transmite uma certa dureza, uma certa, até às vezes, austeridade. E há ali uma espécie de... Há um silêncio nela, mas que é um silêncio de um certo confronto em relação ao pai. Sente-se que o pai, ao mesmo tempo, depende dela, não é? Porque ela era condutora de ralis, portanto, ela conduz o carro, portanto, o pai está dependente dela. E aquele telefonema que chega a dizer que o irmão morreu, nunca se percebe muito bem como é que afeta diretamente aquelas duas figuras. Ou seja, há esse momento final em que eles estão juntos, de mão dada, a ouvir música, não é? Há ali, parece que chegaram a algum sítio, não é? Emocionalmente, mas como as personagens, o filme está em permanente fuga. Há uma certa verdade, não é? Estão lá os sinais disseminados, mas há ali uma fuga permanente, não é? E os rituais, não é? Servem muito, porque ele filma, o Pavlikovsky filma uma série de... eles a chegarem, a receberem, a falarem, mas tu sentes que a narrativa do filme é outra, não é? A narrativa do filme não é... O filme está a contar aquilo num lugar de contar outra coisa. Nun also, ich stelle mich. Gut. Ainda sobre o filme do Loznitsa e a questão da história, do passado, da história... Eu acho que o passado no cinema tem sempre uma função diferente, maior do que o olhar retrospectivo. Não é? Há momentos em que o passado
Estás a falar dos 2 procuradores agora? Sim, mas eu falo em geral, é que há um momento no cinema em que o passado existe de uma forma muito óbvia para falar sobre o presente. E acho que estamos nesse momento. Estes filmes de que eu falei. Mas isso é assumido pelos realizadores, ou seja, quando em Cannes se que fala sim, sobre os filmes, isso vem ao de cima? Sim, eu acho que é assumido, por exemplo, o Mulan, o Laszlo Nemes. O cineasta húngaro tem, obviamente, até por razões familiares, um interesse, uma opção por aquele período da história, não é? A história da guerra, da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra. Esta história do Jean Moulin, que foi o chefe da resistência, chegou-lhe através de um produtor, portanto, normalmente lhe interessou. Eu acho que o facto do projeto ter sido exterior se reflete no filme, não é? Porque ele está, obviamente, ali a falar de uma espécie de ícone, não é? De figura mais ou menos santificada da história francesa, daquele período de pós-guerra, e, portanto, aquela figura não deixa de ser quase uma espécie de estátua, digamos assim. Ele não se mete muito com ela. Mas o facto, ou seja, um país ocupado, o regime nazi, isso existe no cinema, neste momento, como uma espécie de memória que não se deve esquecer. Porque, paralelamente a estas histórias sobre os anos 40, os anos 30, tivemos um filme russo, do Andrei Zvigazintsev, que é um cineasta que neste momento já não vive, está exilado pelas suas posições anti-Putin, e que é um filme com o Minotauro, que é sobre a guerra na Ucrânia, mas como a partir de uma família, digamos, muito bem na vida, não é? E como o espectador está a perceber o que é que está a acontecer e como as personagens não querem saber o que é que está a acontecer. É sobre esse alheamento de uma certa parte da sociedade. Está a acontecer a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, isto passa-se no ano em que a guerra começa e há uma família que está a braços com uma história de um homem que desconfia que a mulher está a ser lhe é infiel. Aliás, o filme é uma espécie de remake de um filme do Chabrol que chama-se A Mulher Infiel. Ou seja, ele acha que a mulher está a ser infiel, contata um detetive, o detetive identifica o amante, ele vai falar com o amante e mata o amante. E depois ele vê-se livre do cadáver. Ora, enquanto isto está a acontecer a invasão na Ucrânia. E, portanto, os sinais nas ruas, por exemplo, grandes coisas de militares a irem, as personagens não querem ver, não veem isso. Não estão a ver. Portanto, todo o filme é sobre isso, é sobre... Como os alemães são acusados de não terem visto o Holocausto. E há várias cenas de grandes jantaradas, vão aos restaurantes, vão tudo aquilo. Portanto, e só lhes toca porque há um decreto do Putin a dizer que as empresas têm que contribuir com uma cota de X dos empregados para serem alistados. E cabe a esta personagem, a este homem que descobre que a mulher está a ser infiel, cabe a ele decidir quem são as pessoas que vão para a guerra, não é? E o que lhe interessa basicamente é cumprir a cota para que ninguém mais o chateie com o assunto. Portanto, este presente, digamos, para mim é tão presente quanto o passado destes filmes. Acho que estes filmes estão a falar deste passado porque estão a querer iluminar alguma coisa que está a acontecer hoje nas sociedades, na Europa inteira e não só na Europa inteira. Portanto, não parece que seja casual, por um lado, a surgir todos este palmarés muito europeu, muito obcecado com a história europeia, com a história passada e com a história contemporânea. E ainda em relação aos 2 procuradores, eu acho que o filme cria um mal-estar, não é? Uma inquietação, o filme obviamente é duríssimo, porque só esse momento do encontro dele com o velho prisioneiro que está desfeito, não é? Porque foi torturado e mas que mantém ali uma certa garra ao querer denunciar aquilo e encontra num jovem com algum grau de ingenuidade alguém que está disposto a ouvi-lo. Portanto, ele, a partir do momento em que sai da prisão com esse intuito de dizer de facto o que se está a passar, não é? De levar a mensagem daquele homem até às altas instâncias. Acaba ele por ser encerrado numa espécie de pesadelo kafkiano, não é? Kafkiano, e um texto que eu li sobre o filme falava da semente do diabo. E a ideia de que não sabes muito bem quem é que faz parte da conspiração. E o filme tem isso que é muito
curioso que é, ele vai encontrando figuras que aparentemente não são daquela história, ou seja, não servem em nada a história, não é? Ele vai à Procuradoria falar com o Procurador-Geral, não é? E nas escadas encontra um homem que diz que o conhece e que foram colegas. E tu começas a ter esse desconforto de uma sensação de que há qualquer coisa ali que não está a bater certo. Ou seja, tu até esse momento não tens... É verdade que quando ele sai da prisão, o responsável da prisão faz um telefonema a dizer ele saiu, portanto... Ou seja, tu sabes que aquilo não vai ficar por ali. Mas depois essas personagens que ele vai encontrando, desde o homem que fala numa viagem de comboio e todas aquelas, até às duas personagens, de facto, que na última viagem de comboio que ele faz, a tua inquietação enquanto espectador vai crescendo, não é? O teu desconforto que leva depois ao desfecho do filme, que era quase inevitável desde o princípio, mas que vai estando nestas pequenas coisas, o que te dá a sensação de que é um regime que te controla de todas as maneiras, não é? Que não há de facto saída. Ele sabe que está a fazer uma coisa arriscada, mas ele ainda acredita que vale a pena. E é o facto dele acreditar que nos deixa até perplexos, não é? De certa forma, porque como é que é possível? E quando nós a semana passada falávamos do Salazar e de um clima instalado, de um clima de aceitar o pequeno, não é? A pobreza, o sermos... são estas coisas que se instalam. É incomparável, porque eu acho que o que se passava na Rússia, na União Soviética do Stalin, era de uma violência atroz, não é? Portanto, aquilo que se estava a passar, quer dizer, as pessoas estavam a ser mortas de uma maneira... uma limpeza absoluta, porque o Stalin se tornou completamente desconfiado de todos os que lhe eram próximos. O clima que se instala de medo é de tal maneira profundo e generalizado que não há, de facto, quer dizer, encontrar um jovem como aquele era um diamante no meio de uma coisa de carvão absolutamente sem esperança, não é? Mas eu gosto dessa inquietação que nós vamos sentindo ao longo do filme e que não é dada por coisas muito óbvias. Como no Fatherland, isto é, são coisas que aparecem, às vezes até tem a ver com o próprio cenário, ou seja, há alguma coisa nos cenários deste filme, dos Procuradores. Parece estar sempre sufocado, não é? Parece que eles são opressores, não é? É muito forte a própria época. A época em que o filme... A maneira como a época é dada, não é? A cena inicial, essa visita na prisão, que se abrem portas e portas e portas e fechos e fechaduras e chaves, e parece que o homem, o prisioneiro, está metido no final de um túnel de... Sim, completamente. E de facto não há saída. Belo filme. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.